Olá, bom dia. Nesse feriado lindo, eu vim fazer uma caminhada matinal para buscar inspiração. E aí, vou trocar uma ideia com vocês aqui embaixo desse pé, dessa palmeira, né? Quem tem praia, vai à beira da praia. Quem não tem praia, acha que tem de melhor na sua cidade, né? E a inspiração de hoje é baseada num livro chamado Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. É um livro fantástico. Já tinha recebido várias indicações, até que eu falei, vou ler, quero ver o que tem por trás dessa história. É uma história de um psiquiatra, né, baseada em fatos reais, na época da Segunda Guerra Mundial, onde ele ficou 4 anos confinado nos campos de concentração, né, na época do Hitler. E a primeira parte desse livro, ele explica em detalhes como foi sobreviver ao campo de concentração, né? Ele faleceu aos 90 e poucos anos, então imagina, passou por tantas histórias e em cima disso ele transcreveu esse livro. Então, como é que as pessoas se relacionavam nesse campo de concentração, né? As várias etapas, desde quando elas chegavam acreditando que não era algo tão ruim, né? Naquela época não tinha internet, gente, mal e mal tinha televisão e toda aquela manipulação que tinha política na época, onde o Hitler manipulava as pessoas, né? Então faziam elas acreditar que elas estavam indo para um lugar bom quando vê elas estavam presas, confinadas iguais a animais. Talvez muito pior, porque o tratamento que eles recebiam, nem os animais que a gente tem hoje recebem, né? Totalmente desumano. E aí, no meio da realidade cruel, ele entra na parte da psicologia, né? Da psiquiatria, que é a área que ele trabalha. Como que algumas pessoas que conseguiram sobreviver a tamanha dor, né? Qual que era a diferença daquelas que sucumbiam? E aonde ele entra na parte da filosofia dele. Ele conta muitas histórias assim de pessoas que estavam em cargo de liderança, né, defendendo lá a Alemanha, né, as ordens de Hitler, e mesmo assim, quando tinha oportunidade, elas eram boas, ajudavam, elas se compadeciam daquele sofrimento, seguiam as regras para não serem punidas, mas sempre que tinha uma oportunidade, elas ajudavam, às vezes que fosse com uma migalha de comida, né? De não açoitar, de não humilhar. E ao contrário de outras pessoas que às vezes estavam na mesma condição humilhante deles, que não perdiam a oportunidade de humilhar, de trapacear, de dar rasteira, buscando se sair bem. É muito gostoso esse livro, né? Ele exige que a gente pare e reflita, porque é bem profundo. E a gente entender realmente a alma do ser humano. Ele fala que existem, todo ser humano existe a parte boa e a parte ruim. E não é o cargo, a altura do momento que você está que te faz ser bom ou ruim, né? E aí o que te desperta, né? O melhor de pessoas que passaram humilhações tremendas lá dentro. E aí ele segue para a segunda parte, que é mostrar o pós, como as pessoas reagiam, as que conseguiam sobreviver, como que elas reagiam, né? E às vezes de pessoas que eram muito más e depois de todo aquele trauma se tornavam pessoas boas e encontravam um sentido dentro delas, assim como pessoas que foram extremamente humilhadas e saíam de lá revoltadas querendo descontar no mundo. É um livro de 160 páginas, tá? No início eu achei ele um pouco que exigia a leitura, mas eu falei, não, vou chegar até o final, tem um motivo para tanta orientação para a leitura dele. E foi um descobrimento assim fantástico, né? Porque aí o nome do livro é Em Busca de Sentido. As pessoas que sobreviveram, né, aos confinamentos, as pessoas que sobrevivem às grandes tragédias da vida, às dores, humilhações, às separações, perda de entes queridos, como que reagem totalmente diferente uma das outras. E o princípio, né, dessas diferenças nas reações é o sentido que elas encontram em viver. Aquelas pessoas que são mais imediatistas, que acham que a vida é mais baseada no ter, no material, né? Que encontram a felicidade no outro, facilmente sucumbiam, né? Porque era muita dor, muito sofrimento. E aquelas pessoas que enxergavam no seu futuro
uma possibilidade de algo ser melhor, né? Que enxergavam que tudo aquilo lá poderia passar e que depois daquilo eles se tornariam uma pessoa muito mais forte, mais capaz. Eram aqueles que encontravam força, uma força interior, porque física já não existia mais, era uma força interior tão grande que permitiam que elas aguentassem tudo. Frio extremo, sem roupa, né? Sem comida, que era uma tigelinha de sopa rala por dia, depois de trabalhar dias inteiros em campos de trabalho, né? De serem açoitados, humilhados e dormirem várias pessoas empilhadas em camas de madeira. Só de ler já é tão difícil de imaginar. Imagina você viver, né? E conseguiram passar por tudo isso. E depois o desafio de ir lá fora, né? De recomeçar. Muitos saíam de lá, não tinham ninguém, né? Porque os familiares estavam todos mortos. Muitos encontravam famílias refeitas porque acreditavam que eles tinham morrido. Então, além de toda aquela dor dentro do campo, saber que eles tinham sido esquecidos, né? E mesmo assim encontrar motivos para superar e ir em frente. Quantas são as situações que a gente vive que nos desafiam a nos superar, né? Que a gente olha ao nosso redor e a gente fala assim, qual que é o motivo de tudo isso? E a gente vê assim nas nossas gerações mais atuais que nem passam por tragédias, nem passam por dificuldade, mas uma grande massa de jovens muitas vezes que vivem desalentados, desesperançados. Por quê? Tem tudo material, mas o sentido de algo maior, de você perguntar assim, por que estou aqui? Para que tudo isso? E não encontrar uma resposta, levam à depressão, levam ao desestímulo, levam a se perder nos prazeres superficiais da vida, drogas, né? Maior motivador dos adolescentes, das pessoas buscarem as drogas, seja as listas ou ilícitas, álcool, cigarro, né? Maconha, e se iludirem que isso não faz mal. É um amortecimento de você olhar para a sua vida sem perspectiva e achar que é só trabalhar de segunda a sexta e sair do meu trabalho e me amortecer com coisas mundanas, porque não param às vezes para contemplar o mundo nas suas pequenas maravilhas, seja um nascer do sol, seja um passarinho que canta, seja uma árvore que está ali verde, linda, né? Hoje eu tô grávida, tô de 4 meses e perceber o quanto é perfeito esse processo de Deus, de minha crença em Deus, né? De trazer um ser para essa vida através da transformação do nosso corpo, todo esse processo natural. Olhar o pequeno, né? As relações, às vezes a gente vive relações caóticas e acha que aquilo lá não tem solução, mas mudar o olhar. Quando a gente tem uma visão de futuro positiva, ela nos estimula a dar os primeiros passos para uma nova vida, para que algo seja diferente, né? É um pouco complexo porque não existe uma resposta. Fala assim, o sentido da vida é isso, ou o sentido daquilo é a vida. Não existe regra, cada um vai encontrar dentro de si, né? O nosso maior erro é querer encontrar fora respostas para o sentido de tudo isso. Mas, na verdade, quando a gente silencia a mente, quando a gente se conecta com a gente mesmo, a gente começa a entender um pouquinho de qual é o sentido de tudo isso. Qual é o sentido das relações que eu vivo, qual é o sentido de estar aqui nesse momento com as pessoas que eu estou, no trabalho que eu estou, as consequências que eu estou tendo das minhas escolhas, né? Viver consciente é um trabalho de muita dedicação, porque a gente foi ensinado, as mídias nos ensinam, as pessoas ao nosso redor nos ensinam a viver no automático. E fazendo o que todo mundo faz, o que é comum, o que todo mundo acha que é certo. Porém, muitas vezes o que todo mundo faz é o amortecimento, é o caminho errado. Parar de olhar para fora e passar a olhar para dentro de si, encontrar as respostas que a gente precisa para uma vida de plenitude e que haja um sentido para a gente continuar numa caminhada com a felicidade dentro da gente, que a felicidade ela não é
a felicidade em si, ela é a consequência da gente encontrar sentido do que a gente se propõe a fazer, né? Ela não é o fim do caminho, ela é o caminhar. Pare de olhar para fora e tenha tempos no seu dia a dia, para olhar para dentro de si. Entender os seus sentimentos, entender os seus pensamentos e, consequentemente, fazer melhores escolhas para o seu caminhar. E a felicidade vem em consequência.